Olá, sou Luís Vaz de Camões. Este ano comemoram-se os 500 anos do meu nascimento. Os alunos do 4º ano da Escola Básica Santa Cruz Trindade resolveram pesquisar para conhecerem um pouco mais sobre a minha vida e a minha obra. Por isso estou muito feliz e, com a ajuda deles, vou contar-te um pouco da minha história. Nasci em 1524 ou 1525, eu já não me lembro. Também não sei aonde. Há quem diga que nasci em Coimbra, outros em Lisboa. Há quem diga que Ana de Macedo era a minha mãe e Ana de Sá era a minha madrasta. O meu pai chamava-se Simão Vaz de Camões e era natural de Lisboa. Dizem que os meus pais eram pessoas da nobreza. Também dizem que um frade era meu primo ou meu tio. Ele chamava-se Bento de Camões. Fala-se que tinha um antepassado chamado Vasco Pires de Camões, do norte de Portugal, e por isso se diz que os meus antepassados eram de Chaves. Não há certezas. Como não havia nada escrito, também não sei. O meu pai era soldado e a minha mãe era doméstica. Na época em que nasci, Portugal era um país que tinha pessoas aventureiras. Para fugir da peste que apareceu em Lisboa, mudei-me para Coimbra. Foi lá que comecei os meus estudos. Mais tarde, entrei para a universidade. Sempre fui um aluno com facilidade para aprender. Gostava de brincar e era muito curioso. Adorava ouvir histórias sobre heróis. Mas metia-me muitas vezes em confusões e lutas. Talvez por ser um pouco rebelde, fui expulso da universidade. Na corte, convivia com nobres e escritores. Gostava de ouvir histórias, aprender com outros poetas e mostrar os meus versos. Escrevia sobre o que via e sonhava com aventuras. Inspiravam-me os grandes navegadores e guerreiros portugueses. Também me inspiravam as damas da corte, que elogiavam e criticavam os meus poemas. Mas havia invejosos que me desafiavam, tentando impedir que o meu talento brilhasse. Nos meus versos, escrevia sobre o luxo e as festas da corte. Muitas vezes, os poderosos esqueciam-se dos mais pobres. E eu queria mostrar isso na minha poesia. Os meus primeiros poemas falavam de amor e da natureza. O que me motivou a escrever foi um soneto, uma história inspirada na Bíblia, sobre fidelidade e amor, que a minha tia-avó me ensinou. Os meus primeiros versos eram simples, mas já escrevia com muita emoção. Gostava de falar sobre o amor, a amizade e as aventuras dos heróis. Eu gostava de participar em discussões, principalmente nas ruas, e divertia-me em ambientes populares. Tinha um temperamento apaixonado. Quando escrevia poesia, sabia que era um talento, mas nem todos compreendiam o valor dos meus versos. Vivi na época dos descobrimentos, e isso inspirou-me a escrever sobre os navegadores e a grandeza de Portugal. Naquele tempo, falava-se muito das conquistas e das lutas, e tudo isso marcou as minhas histórias. Regressei a Lisboa à procura de um ambiente mais favorável para viver. Mas os salões estavam repletos de intriga e tristeza. Continuei a escrever poemas de amor. Mas vivi momentos de solidão. Em 1552, envolvi-me numa confusão com um funcionário do rei. Ele ficou ferido e, por isso, fui preso para a cadeia do Tronco, durante 9 meses. Enquanto estive preso só pensava em duas coisas: a escrita e as mulheres. Em 1553, parti para a Índia para defender as terras portuguesas. Alguns dizem que fui para o Oriente para fugir de problemas na corte e evitar uma pena mais pesada. Naquele tempo, os mares eram muito perigosos. Havia piratas, como Sofar, que atacavam os navegadores portugueses. Além disso, enfrentávamos tempestades gigantescas que pareciam monstros do oceano. Ao chegar à Índia, senti-me mais calmo e em paz. Na Índia, encontrei um mundo cheio de cores, aromas e sons diferentes. Os mercados estavam recheados de especiarias, como tomilho e orégãos. A viagem para a Índia fez-me ver o mundo com outros olhos. Percebi que as diferenças entre os povos tornam o mundo mais interessante e que há várias formas de viver e pensar. Tentei passar essa diversidade e riqueza para a minha escrita. Aprendi muito e percebi que o mundo está sempre a mudar. Na China, tornei-me provedor-mor de bens dos defuntos e ausentes, mas fui acusado injustamente de desviar dinheiro. Para me defender, tive de ir a Goa. No caminho, o barco em que seguia, afundou-se perto da Cochinchina. A lenda conta que consegui nadar até terra com um braço, enquanto o outro segurava o manuscrito de Os Lusíadas. Foi nessa altura que soube da morte do meu grande amor, Catarina de Ataíde. Mais tarde, apaixonei-me por Dinamene, uma jovem chinesa a quem dediquei um dos meus mais tristes sonetos. Infelizmente, ela morreu num naufrágio. Além de perder Dinamene, perdi também todo o dinheiro que tinha, finalmente, consegui juntar. Voltei a Goa novamente pobre.
Participei em expedições no Mar Vermelho e no Índico, e lutei em batalhas. Fiz boas amizades com portugueses que ali viviam. Escrevi versos maravilhosos inspirados na beleza de Goa, na natureza, principalmente, nas mulheres. Tudo isso refletia-se naquilo que escrevia. Voltei a sofrer acusações, injúrias e perseguições. Fui novamente preso, acusado de ter dívidas. Fui libertado e regressei a Portugal. Já na minha pátria, tive dificuldades financeiras, porque os Lusíadas não foram apreciados. As pessoas do meu tempo não souberam reconhecer o valor da minha obra. Sobrevivi durante 8 anos, pois o rei Dom Sebastião deu-me uma pequena ajuda financeira. Também contava com a ajuda do meu grande amigo Jao, que viajou comigo desde a Índia até Portugal. Ele mendigava nas ruas de Lisboa para conseguir alimento para mim. Nos meus últimos poemas, os sentimentos que expressei foram dor, tristeza e desilusão. Finalmente, em 1570, regressei à minha pátria amada. Mas tive dificuldades, pois tinha pouco dinheiro. Fui até Moçambique, onde acabei por ser abandonado. Fiquei sem dinheiro para comprar a passagem de barco que me trouxesse de volta a Portugal. Na minha época, as pessoas não ligaram ao meu livro. E isso deixou-me muito triste. Depois de muitas tentativas, para conseguir dar a conhecer a minha obra, consegui finalmente publicar Os Lusíadas. Primeiro, o livro teve de receber uma licença da Inquisição para ser impresso. Tive de dedicar esta grande obra ao rei Dom Sebastião. Como lhe dediquei a obra, ele ajudou-me a publicá-la. Eu esperava que Os Lusíadas fossem apreciados, mas as pessoas não o fizeram. A minha obra teve um significado muito importante para a minha pátria. Nela, contei todos os feitos dos reis portugueses e a história de Portugal. Por isso mesmo, esta minha grande obra ficou conhecida. Para entenderes melhor Os Lusíadas, vou explicar o que quero dizer em cada canto. No canto 1, contei histórias dos feitos portugueses. Como inspiração, pedi às ninfas do Tejo para descreverem a despedida entre a terra e o mar. Com a dedicatória, quis homenagear o rei Dom Sebastião. Neste canto, iniciei a narrativa da viagem da Armada Portuguesa, dirigida por Vasco da Gama, quando os navegadores já iam a meio da viagem. No canto 2, os deuses intervieram na história. O rei de Mombaça convidou os portugueses a entrarem no seu território com o plano de os destruir. Mas o deus Mercúrio guiou Vasco da Gama e as suas tropas até ao reino de Melinde. Lá, os portugueses foram recebidos com muita amabilidade. No canto 3, contei as grandes vitórias dos navegadores portugueses, como a descoberta de novas terras. Também falei das batalhas corajosas que os nossos heróis lutaram para defender Portugal. Celebrei os reis e heróis portugueses através da poesia, elogiando a sua coragem, inteligência e amor pela pátria. E como tornaram Portugal famoso no mundo inteiro. Queria demonstrar que Portugal foi construído por pessoas valentes, que não tiveram medo de sonhar e lutar. Ensinei que devemos valorizar a nossa história, aprender com o passado e nunca desistir dos nossos objetivos. Neste canto, descrevi as grandes dificuldades que os navegadores enfrentaram, como tempestades assustadoras, fome, doenças e o medo do desconhecido. Nem sempre os navegadores concordavam entre si. Mas no final, estes desafios mostraram que os navegadores eram homens corajosos, determinados e que nunca desistiam, mesmo quando tudo parecia impossível. Eles lutaram contra o mar, o medo e todas as dificuldades para cumprir a sua missão. Narrei a chegada dos portugueses a Calcute com muita emoção e curiosidade. Eles estavam ansiosos, mas também tinham medo de não serem bem recebidos ou de serem atacados. Mesmo assim, ficaram maravilhados com as cores, os cheiros e a grandiosidade da cidade. A chegada a Calcute foi um grande marco na viagem. Os portugueses tinham finalmente alcançado o seu objetivo, encontrar o caminho marítimo para a Índia e abrir novas rotas de comércio. Baco, o deus do vinho e das festas, não queria que os portugueses tivessem sucesso. Então, ele criou armadilhas, levantou tempestades e tentou enganar os navegadores para os afastar do seu destino. Por outro lado, alguns deuses ajudaram os navegadores, como Vênus, que queria protegê-los. Mas Baco dificultava a viagem, criando obstáculos para impedir o sucesso dos portugueses. Baco tinha inveja dos feitos dos portugueses e não queria que fossem mais lembrados do que ele. Mostrei aos navegadores as grandes conquistas que Portugal ainda iria alcançar, como a expansão pelo mundo, e a glória dos reis e heróis portugueses. Esta visão do futuro servia para dar coragem aos navegadores, mostrando-lhes que a sua viagem era apenas o começo de algo muito maior. Eles estavam a construir um grande futuro para Portugal. Eu queria que soubessem que o seu esforço valeria a pena.
Queria que vissem que estavam a fazer história e que seriam lembrados para sempre. Narrei o regresso dos navegadores com muita emoção. Falei sobre tudo o que aprenderam, os perigos que superaram e a importância da coragem e da determinação. Mostrei o alívio e a alegria dos heróis ao voltarem para casa, depois de tanto tempo no mar. Este momento foi especial porque simbolizava o cumprimento da missão. Voltaram como heróis, prontos para contar as suas aventuras e mostrar ao mundo o que Portugal era capaz de fazer. Depois de ultrapassadas todas as dificuldades, os portugueses carregaram as naus com especiarias e começaram a viagem de regresso a Portugal. Antes disso, a deusa Vênus preparou um grande prémio para os navegadores. Com a ajuda de Cupido, o deus do amor, criou a Ilha dos Amores. No início, as ninfas fugiam dos marinheiros, mas depois, cederam ao amor. No canto 10º, eu e os portugueses ainda estávamos na Ilha dos Amores. A deusa Tétis e as ninfas ofereceram um último banquete aos navegadores portugueses. Depois, Vasco da Gama foi levado até ao cimo da ilha, onde viu as terras longínquas e os lugares mais distantes que fariam parte do Império Português. Quando partiram para regressar a Portugal, o poema terminou com alguma tristeza, porque os portugueses começaram a ser esquecidos. Pedi ao rei Dom Sebastião que continuasse a motivar os feitos do povo português, mas não adiantou nada. Passei os meus últimos momentos na companhia do meu amigo Jao. Ele foi o meu melhor amigo e mendigava pelas ruas de Lisboa para me alimentar. Apesar de ter morrido pobre e infeliz, o dia da minha morte tornou-se o dia de Portugal e é celebrado por todos os portugueses. Se fores a Lisboa, vais ver a minha estátua na praça com o meu nome. Morri no dia 10 de junho de 1580. Os meus últimos dias de vida foram com a companhia de um amigo meu que se chamava Jao, que me acompanhou até a Índia. Com a morte do rei Dom Sebastião, senti-me muito triste e desamparado. A tristeza tomou conta de mim, e não me apetecia fazer nada. Com o tempo, fui empobrecendo e fiquei sem comida. A minha morte não foi feliz, mas, apesar de tudo, passei a ser lembrado todos os anos neste dia. Deixei para Portugal e para o mundo um livro cheio de aventuras, coragem e amor pela pátria, Os Lusíadas. Nele, contei a história dos nossos navegadores e heróis, mostrando como os portugueses foram valentes e ousados. Os Lusíadas são eternos porque falam da força, inteligência e coragem do povo português. Mesmo depois de muitos anos, as pessoas continuam a ler e a aprender com este livro. Ele ensina que, com esforço e determinação, podemos alcançar grandes feitos. Além disso, deixei também os meus poemas, para que todos se lembrassem da história de Portugal e do amor que tive pelo meu país. A minha escrita fez com que o meu nome nunca fosse esquecido. Sou considerado o maior dos poetas portugueses. Mesmo depois da minha morte, continua a ser muito importante para Portugal. O meu legado literário é estudado em todas as escolas do nosso país, por milhares de alunos e professores, enriquecendo os seus conhecimentos sobre a literatura portuguesa. Além disso, o dia 10 de junho tornou-se feriado nacional, um dia para celebrar a minha vida e a da minha querida pátria portuguesa. Sei que continuo a deslumbrar quem me lê e que sou motivo de orgulho para todos os que falam a língua portuguesa. Passaram muitos e muitos anos desde que eu escrevi as minhas histórias. Sei que continuo a deslumbrar quem me lê e que sou motivo de orgulho para todos os que falam a língua portuguesa, e agora fico mesmo feliz por ver que ainda há meninos e meninas como vós a contá-las. Obrigado por não se esquecerem de mim.